Olá! Estreia hoje o programa Arrivati na Web. Eu sou Juliane Spigolou, estarei à frente do programa e conto com a sua companhia. O programa tem o objetivo de aprofundar matérias que são assunto na revista impressa. Para quem não conhece, a revista Arrivati foi fundada em dezembro de 2016 e as diretoras atualmente são a Cíntia Michelot e a Solange Brunello Rodrigues. Elas já trabalhavam com assessoria de comunicação e pensaram na revista como uma forma de fazer uma divulgação diferenciada para as empresas, onde também envolvessem pessoas. E com isso surgiu a revista Arrivati, onde além do marketing, a revista conta histórias e experiências de vida através de suas diversas editorias: gastronomia, esporte, cultura, comunicação, mostrando as belezas do nosso interior e também contando e mostrando um pouco da nossa história. Ao assunto sobre o nosso programa Arrivati na Web, hoje nós vamos aprofundar um assunto que está na última edição da revista Arrivati e vamos entrevistar ela que está na capa da nossa edição, a arquiteta Suzana Mioto. Olá, Suzana, muito obrigada por nos receber aqui no seu escritório e aceitar o nosso convite, desta entrevista. Obrigada, eu que fico honrada. Eu gostaria que, primeiramente, você falasse um pouquinho da sua trajetória na arquitetura e também um pouquinho da sua vida, para quem não ainda leu a matéria, que tem toda a matéria, toda a história da Suzana na revista, nesta última edição. Então, eu sou são-marquense, eu fiz todo o meu estudo primário e secundário aqui na cidade. Eu fui fazer arquitetura em São Leopoldo, na Unicinos, e eu sempre soube que depois de formada eu voltaria para minha cidade. Quando cheguei, então, eu trabalhei durante quase um ano com engenheiros Dirceu Soldatelli. Trabalhei 4 anos na prefeitura, mas tive uma parceria durante um tempo com o engenheiro Luiz Henrique e depois, então, nesses quase 34 anos, eu tenho meu escritório. Sempre com boas assistentes. Muito bom. E você faz atualmente pós em neurociência aplicada à arquitetura, o que chamamos de neuroarquitetura. Exato. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, neuroarquitetura. A arquitetura em si, a gente sempre trabalhou muito a forma, a estética, a função. Mas, de um tempo para cá, a gente está muito preocupado com o ser humano. Como é que o ambiente interfere, o que ele impacta no cérebro da pessoa. Como ele altera os comportamentos. Então, dentro da neuroarquitetura existem vários itens com os quais a gente pode trabalhar. Então, a neuroiluminação, a biofilia, a neuroarquitetura em ambientes comerciais e por aí vai. São vários termos que a gente trabalha em neuroarquitetura. Então, hoje nós vamos aprofundar um destes termos, que é a neuroiluminação. E eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito, do que a iluminação correta traz de benefícios para nós. Então, quando se fala em iluminação, nós temos que falar sobre luz. É a luz natural, é a luz artificial, é a luz de celular, luz de computador, entre outras. E isso tudo interfere no nosso ritmo circadiano. O que é isso? É como o organismo se comporta durante as 24 horas. Nós temos que ter o período de ficarmos acordados, que é o período de vigília, e o período de dormir. E nós sabemos que a luz artificial ela veio e foi uma maravilha para a nossa vida.
Só que o corpo humano não estava preparado para isso. Então nós temos virado noites, nós dormimos durante o dia e isso interfere muito na nossa biologia. Se o ser humano fica muito próximo ao celular até muito tarde, então o cérebro entende que ele está acordado. Na verdade, nós deveríamos ter algumas 2 horas, pelo menos, antes de deitar, sem mexer em celular, computador e qualquer coisa que tenha essa luz muito azulada. Então, a luz teria que ser um pouco mais amena. Isso falando na hora de dormir, né? Que aí se a pessoa não usa o celular e ela lê antes de dormir, ela pode embalar um sono e fazer com que o hormônio melatonina funcione da maneira adequada, como ele tem que funcionar. Se nós ficamos muito tempo, vamos até meia-noite, 1 hora usando o celular, a melatonina demora 3 horas para começar a funcionar. E o cérebro está dizendo que não, que a pessoa ainda está acordada. Nós não temos um bom sono. E a melatonina, ela não segrega o que ela tem que segregar, né? Aí durante o dia, nós teríamos que acordar 6, 7 horas e ter a luz do sol, poder olhar para a luz. Que nós temos outro hormônio que funciona ali, que é o cortisol, que proporciona o nosso bom humor, ele elimina estresse. Então, é uma coisa muito importante e nós não estamos dando muita importância para isso. A iluminação, ela pode influenciar no nosso humor? Demais. Se uma pessoa fica muito tempo embaixo de uma luz artificial, nós temos certeza que durante o dia ou depois de diversos dias ela vai ficar irritada e às vezes ela nem sabe por quê. Claro, pode haver outros fatores, mas nós temos estatísticas e temos vários estudos do quanto essa luz interfere, de quanto ela causa uma disfunção. Até gostaria de falar neste momento de uma loja que tem muita luz artificial. Então as pessoas que ficam trabalhando ali durante vários dias, elas não conseguem ficar mais do que 1 mês trabalhando neste lugar. Igual restaurante. Se tu tens um restaurante, um self-service, a pessoa vai lá, é um lugar onde tem muita luz artificial, muita luz branca. Então a pessoa vai lá, ela quer mais se servir, comer e ir embora. Diferente de um restaurante, onde a luz é mais amena, as pessoas conversam mais baixo. Então faz muita diferença. Entrando na questão um pouco dos projetos, né? Qual a diferença na questão da iluminação de um projeto pro residencial para um projeto empresarial? O que tem que mudar na iluminação de cada ambiente? Para cada situação, nós temos que estudar o indivíduo e qual é a função que vai ter o ambiente. Então, numa sala de estar de uma residência, nós sabemos que tem que ser um ambiente mais tranquilo. Então, nós não vamos usar muita luz branca, porque ela vai deixar a pessoa muito ativa. E a pessoa, quando chega em casa, no final de tarde, ela quer mais relaxar. Nós temos que entender que ali nós temos que ter uma luz mais amarelada, que é como seria o dia. De manhã até por volta de 9 horas, nós temos uma luz mais amareladinha, que é a luz do nascer do sol. Das 9 até as 3, 4 horas da tarde, a luz é bem esbranquiçada, que é horário de produtividade. E no final da tarde também, então a gente adora ver o pôr do sol, né? Sim. Então ali é que a luz, se a pessoa está dentro de casa, confinada, a luz tem que ser mais amarelada para começar a embalar, né, o sono, para ela ficar mais relaxada. Muitas... E no corporativo... Pode continuar.
E no corporativo, então nós temos a função diferenciada, que é produtividade. Então, aí sim, precisamos de uma luz mais branca, mas também tem que ter uma temperatura ideal para que a pessoa não se sinta com muita energia. Ela tem que ter a energia adequada para aquele trabalho, né? E não pode ser uma luz muito amarelada, porque ela vai se sentir muito relaxada e não vai produzir. Para continuar, Suzana, você já comentou um pouquinho, né, sobre algumas coisas incorretas que a iluminação pode causar, mas acho que a gente poderia aprofundar um pouco mais sobre isso. Bom, primeiramente é sobre a nossa parte biológica mesmo, né? Então a alteração do nosso ciclo circadiano. Tudo acontece no nosso cérebro. Então é lá no hipotálamo que tudo vai acontecer. Então nós temos que ter essa luz natural e luz artificial numa certa proporção para que nós não tenhamos disfunções, né? Nem na melatonina e nem no cortisol. Aqui também tem um item interessante a se colocar, que dentro de espaços onde nós temos que ter um bom índice de reprodução de cor. Então, é uma outra característica da iluminação. Num determinado vestido, a gente coloca muita luz branca. A roupa que tu vais, é de noite, tu vai sair, tu pega uma roupa, ou numa loja onde tu vai comprar alguma coisa, tem muita luz branca, tu olha, é azul marinho. Quando tu chega em casa é preto. Então acontece muito disso. Se a lâmpada colocada ali não tiver esse índice de reprodução de cor quase 99%, 100%, a gente vai ter problemas. Um outro item também interessante é maquiagem. A gente vai se maquiar e nós temos na frente do espelho uma luz artificial branca, lá com 5.000, 6.000 Kelvin. Tu vai te maquiar, tu vai passar blush, tu passa sombra e tá tudo bem. Aí quando tu chega na frente onde tem luz mais amarelada, que é a luz mais natural, né? Aí tu vai dizer, aconteceu alguma coisa errada. Então, isso é uma preocupação grande, que as pessoas acham que na hora de fazer um projeto luminotécnico não interfere. Eu vou comprar algumas lâmpadas, algumas luminárias que eu gosto, e era isso. Mas não. Então a gente, além disso que a gente já conversou, existem muitos fatores, existem muitos itens que são muito importantes de analisar. Essa da maquiagem acontece bastante e dá pra notar numa luz e outra. Né? A pessoa vai pra rua, né? Mas o que aconteceu contigo, né? E aí tem que voltar e ver que, na verdade, ela estava embaixo de uma luz errada. E outro exemplo também que a gente pode ver é quando a gente vai fazer uma foto, né? Uma foto fazendo um ambiente fechado e vai fazer a mesma foto num ambiente natural, com luz natural, né? A foto fica completamente diferente, né? Fica com mais qualidade, mais vida também, né? Uma outra coisa que eu lembrei agora também é açougues. Se tu tem ali no açougue a carne exposta, tu tem uma luz colocada ali, uma luz amarelada, uma luz mais com uma boa índice de reprodução de cor. Se a carne estiver estragada, tu não vai notar, porque está mostrando aquela carne linda, né? Tu vai comprar, às vezes pelo olhar, ela tá tão bonita, vou levar. Ou acontece o contrário, quem não entende muito coloca um perfil lá de LED com uma luz muito branca, a carne fica com aspecto de estragado. Então, também isso é interessante. Então, a gente está falando de lojas, de açougue, de corte de vestir, de maquiagem, mas existem muitos outros espaços onde a gente pode trabalhar bem.
Certo, e para a gente ir se encaminhando para o final da entrevista, né? Gostaria de ver se você tem alguma coisa para retomar de neuroiluminação ou algo que nós não falamos ainda, né? Que você queira colocar. Uma coisa que eu estou estudando dentro dessa minha pós e que é um assunto muito interessante que eu quero me aprofundar mais é sobre autismo. A gente sabe que esse espectro, né, ele tem certas características. Meu dormitório, por exemplo, ele tem linhas quadradas, ele tem uma iluminação em alguns pontos mais branca, em outros pontos mais amarelada. Eu tenho cores mais fortes. Se tiver alguém com essa disfunção, né, e colocado ali nesse mesmo espaço onde que para mim ele está bom, pode acontecer problemas. Então a gente já sabe que como a iluminação em si, e não só a iluminação, a neuroarquitetura toda, onde a gente fala de biofilia, fala de formas, fala de cores, e outros itens, isto interfere muito no comportamento, principalmente de crianças, que elas ficam irritadas, elas ficam não se sentindo bem no lugar, então o comportamento delas vai mudar muito. Então a gente está estudando todo esse comportamento junto com psicólogos. Então, se existe uma pessoa, uma criança, que está com alguma irritabilidade e nós gostaríamos de deixar ela num ambiente mais tranquilo, onde ela se sinta pertencida àquele ambiente, a gente trabalha com psicólogos e vai ver o que se pode mudar para que ela tenha um comportamento adequado e se sinta bem, né? Bem importante trazer sobre o autismo, né? Porque o mês de abril ele é destinado à conscientização do autismo, né? Então tem a campanha Abril Azul, né? Que é para falar sobre o autismo, então bem importante essa colocação. E para finalizar, Suzana, gostaria de saber como um arquiteto pode influenciar na vida de uma pessoa com o seu projeto. Exato. Então nós podemos trabalhar um projeto todo ele na neuroarquitetura e se alguém me contratar ou contrata um arquiteto para estudar a melhor luminotécnica para aquele ambiente. Eu gostaria de ou o apartamento todo, a casa, ou de um determinado ambiente, qual é a melhor luz para se ter ali. Então nós estudamos como a pessoa vive dentro daquela casa. Quando eu chego, eu gosto de sentar, ver televisão, ou eu gosto de fazer algum trabalho manual. Então, a gente precisa entrar um pouco na intimidade das pessoas e perceber, né, tudo isso para poder colocar num projeto as luzes adequadas. Isso tudo estudado dentro de normas, né? Então, nós temos essa parte científica, que é uma ciência, a neuroarquitetura é uma ciência, né? Então, como é que isso tudo vai interferir no comportamento deles? Então, se a pessoa, eu gostaria de chegar e ter um ambiente relaxante, mas na casa dela tem várias fluorescentes ali com muita luz branca. Então, é dessa maneira, a gente primeiro tem que estudar, tem que entender a pessoa que vai usufruir deste espaço. Suzana, eu agradeço novamente, né, por ter aceitado o nosso convite de participar desta entrevista, né? Então, se tiver alguma consideração, né, para fazer agora no final da nossa entrevista, mas agradeço muito, né, em nome da revista Rivarte e do nosso novo programa Rivarte na Web, pela sua participação e todas essas informações, né, para o público. Bom, como eu disse no início, eu me senti muito honrada em ter sido convidada e eu espero que essas informações, né, que este conteúdo sirva para as pessoas começarem a analisar a maneira de viver, né? Eu digo às pessoas, eu me coloco junto, né, que nós temos que
parar um pouquinho e pensar melhor a maneira como a gente está vivendo para ter um pouco mais de qualidade de vida. E sempre que eu puder colaborar, estou à disposição. Muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho, né? E muito sucesso sempre na sua carreira. Muito obrigada. E para você que ainda não é assinante da revista Arribate, você pode entrar em contato com as diretoras da revista pelo telefone que está aparecendo aqui na tela e também pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e já ver todas as informações para se cadastrar e estar recebendo a revista Arribate na sua casa. Este foi o primeiro programa Arribate na Web. Obrigada pela parceria de vocês. Logo, logo fiquem ligados que tem mais. Um grande abraço e até breve.